Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Meu nome é Anderson Ferreira, sirvo a Deus na Assembleia de Deus do Campo de Uruçuca como presbítero. O nosso pastor-presidente é o pastor Pedro Santa Inês. Nós estamos aqui para gravar a última aula desse primeiro trimestre de 2023, a lição de número 13, que segue a seguinte temática: aviva, ó Senhor, a tua obra. Pela bondade e misericórdia de Deus, nós chegamos no final deste trimestre, onde nós tivemos aí a oportunidade de estudar sobre a temática do avivamento. A temática que nós vamos estudar hoje, da lição de número 13, ela está da seguinte forma: aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós estamos gravando hoje esta lição, mas ela vai ser lecionada no dia 26 de março de 2023. O texto áureo está escrito: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. A verdade prática, ela está da seguinte maneira: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. A lição de hoje, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte que nós vamos abordar, vamos falar sobre o clamor pelo avivamento. A segunda parte vai falar sobre o avivamento pela palavra. A terceira e última parte, avivamento, questão de vida ou de morte. Então nós vamos falar sobre esses 3 pontos importantes da nossa lição de hoje. A palavra-chave, aviva, está bem em destaque aqui na temática da nossa lição, aviva. A leitura bíblica em classe está registrada no livro do profeta menor Abacuque. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, versículo de número 1 até o versículo de número 2, e depois nós vamos ler do versículo 16 até o versículo de número 19. Quero aproveitar o ensejo e a oportunidade e pedir para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aqui na parte de baixo, principalmente você que está assistindo pela primeira vez aí as nossas aulas, tem assistido às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical e está assistindo pela primeira vez. Se inscreva aqui na parte de baixo, também não esqueça de deixar o seu like e ativar o sino para que possa receber as notificações. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e compartilhe com o máximo de pessoas estes vídeos que nós temos gravado aqui, e o nome do nosso Deus é glorificado em todo o tempo. A leitura de hoje, que está registrada em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e versículo de número 2, fala da seguinte maneira: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Do 16 ao 19 está escrito: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. O objetivo da lição de hoje é trazer, como sempre, um resumo dentro desta última temática, onde nós abordamos sobre o avivamento. O avivamento em vários aspectos na vida da igreja, no ministério de Cristo, no ministério de Pedro, na vida pessoal,
é bom até que o professor ele faça essa abordagem, trazendo desde o início, do começo, da primeira, da segunda, da terceira aula. Você pode fazer uma abordagem sobre o avivamento e seus aspectos. Nós temos aqui no nosso canal todas as aulas gravadas, da aula de número 1 até a aula de número 13 que nós estamos gravando hoje. Você pode fazer aí uma abordagem a respeito de todos os aspectos na temática do avivamento. Nós estamos seguindo a temática central, aviva a tua obra, seguindo essa temática que hoje vai se encerrar, aviva ao Senhor a tua obra. Pois bem, vamos para a lição de hoje, trazendo esse resumo que vai trazer uma abordagem dentro do livro do profeta Abacuque. É muito importante o professor ter um conhecimento a respeito do profeta Abacuque. Antes de você ministrar a sua lição, a sua aula na Escola Bíblica Dominical, é bom que você tenha um conhecimento sobre a vida do profeta Abacuque, sobre o ministério, quem foi o profeta. É muito importante você ter essa abordagem. Qual foi a época, para quem ele profetizou? Então, tudo isso é muito importante. Eu elaborei um resumo desta lição, está aqui nas minhas mãos. Se você se interessar, você pode entrar em contato comigo aqui na parte de baixo. Você pode mandar uma mensagem aqui, entrar em contato comigo. Com muita alegria eu vou mandar esse resumo a respeito do profeta Abacuque. Vamos para a lição de hoje. Chega de conversa, vamos para a lição, que o conteúdo hoje é muito importante para as nossas vidas, dentro do contexto do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele foi o 8º livro dos profetas menores. O Antigo Testamento está dividido em alguns blocos, como o Pentateuco. Nós temos 5 livros, depois nós temos os livros históricos, 12 livros, aí nós temos os livros poéticos, a poesia hebraica, 5 livros. 5 livros compõem de profetas maiores e, finalizando aí o Antigo Testamento, 12 que compõem os profetas menores, a qual Abacuque ele corresponde aí ao 8º livro dos profetas menores. Quando estudamos a vida, a respeito da vida do profeta Abacuque, vocês possivelmente não vamos encontrar assim, muitas informações a respeito do profeta. Existem poucas informações. As informações que nós temos são poucas. Portanto, como alguns outros profetas, como o profeta Zacarias, como o profeta Ageu, a gente não vai encontrar muitas informações bíblicas a respeito desses profetas conhecidos como os profetas menores. Mas o nome dele é até um pouco interessante, e eu quero compartilhar com você. O nome Abacuque significa, vou colocar aqui, abraço. Abraço, no hebraico, o nome Abacuque significa abraço. É interessante observarmos a respeito de abraço e a fazer uma aplicação aqui, porque ele, dentro das suas características, foi um profeta que abraçou a causa de Deus, foi um profeta que abraçou o ministério da oração. Se você observar, o livro de Abacuque está dividido em 3 capítulos. O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, você vai observar que ele abraça de forma intensa o ministério da oração. Então, resumindo, trazendo um resumo a respeito desta característica, a qual o seu nome leva com o nome abraço, ele foi um homem que abraçou a causa de Deus. Foi um homem que abraçou diante das circunstâncias que o reino de Judá se encontrava no sentido espiritual, no declínio espiritual, que nós vamos fazer uma abordagem aqui. A sugestão que temos a respeito do profeta Abacuque, Tiago Trota, um historiador, ele fala da seguinte forma, que foi um profeta oficial. São as informações que nós temos a respeito do profeta Abacuque. Ele foi um profeta oficial que trabalhava no templo em Jerusalém. Pelo fato dele trabalhar no templo em Jerusalém, significa que ele é uma pessoa respeitada e também conhecida
Possivelmente, uma outra característica que nos leva a acreditar que ele era um levita do templo, ele ministrava no templo, ele era um levita. Também usamos como referência o capítulo de número 3 de Abacuque, pela sua abordagem literária, que vem em forma de cântico, dá-nos a entender que ele exercia essa função de levita no templo. A data da sua profecia, ou a data específica em que o profeta profetizou, e nós poderíamos até fazer uma pergunta, você pode até fazer essa pergunta em sala de aula: qual foi a época em que o profeta Abacuque viveu? Dentro dessa perspectiva histórica e política, nós devemos olhar dentro da perspectiva no livro Histórica e Política e considerar 3 informações importantes que eu elenquei aqui e quero compartilhar com vocês. Não deu para me colocar todas estas informações no quadro, mas eu quero compartilhar com cada um de vocês estas 3 informações dentro do contexto histórico e político em que o profeta Abacuque viveu durante o seu tempo, durante seu ministério. Primeiro, nós devemos aqui considerar o crescimento dos caldeus. Quando você está lendo o livro, você percebe o crescimento dos caldeus, que é chamado de babilônicos. Segundo, a prática da injustiça social e a maldade e corrupção que Judá estava vivendo, o declínio espiritual, o declínio moral, a prática de justiça social a qual o reino de Judá se encontrava. Terceiro, que devemos considerar a ausência dos assírios, que no ano 722 vai levar de forma ardilosa, né, vamos dizer assim, o reino do norte, vai levar cativo o reino do norte de forma hostil, de forma ardilosa. Mas tudo isso era Deus conduzindo a sua agenda para com o povo dele. A ausência dos assírios no cenário mundial. O que devemos concluir diante desses dados ao analisar o contexto, ao considerar o contexto histórico e político, é que concluímos que a data em que ele viveu, ou a data em que ele profetizou, possivelmente foi no ano 607 a.C. Esta análise que nós fizemos agora, dentro do contexto histórico e político, considerando estas 3 perspectivas, nós podemos sustentar algumas razões que vai levar a gente ter uma conclusão. Primeiro, os caldeus, que vai aparecer no texto, que são os babilônicos, os caldeus eles vão iniciar, com base nesta data que nós concluímos 607 anos antes de Cristo, sob a sua data da sua profecia, o ano em que ele viveu. Então nós devemos aqui sustentar algumas razões. A primeira razão, que os caldeus, que são os babilônicos, eles vão iniciar a sua campanha militar passando por Nínive, no ano 602 a.C. Então você tem que observar, professor. É muito importante que você observe as datas. As datas vão te ajudar a ter uma compreensão histórica e uma perspectiva também da vida do profeta Abacuque. Vamos lá. Ao iniciar essa campanha militar por Nínive, no ano 612 a.C., depois de Nínive, ele vai destruir Nínive. Arã, 609 a.C. Consequentemente, entra na história também Carquemis, a conquista de Carquemis, 605 a.C. Sendo assim, eles ameaçaram Jerusalém a partir do ano 605 a.C. e a sua destruição, a destruição do templo, a destruição da cidade, ela se concretiza no ano 587 a.C. Desde o ano 612 a.C., o medo era muito, vamos dizer, o medo já tinha tomado conta de várias civilizações que rodeavam ali as nações, né? As nações que rodeavam Israel. Pela ascensão dos caldeus, isso já tinha se tornado algo real. Então observe que Deus estava, de certa forma, suscitando, estava levantando
esta nação que nós conhecemos como Babilônia, caldeus, a fim de que Deus usasse como um instrumento de justiça. Segunda razão que eu quero considerar, e você pode falar isso em sala de aula, a ausência dos assírios no livro de Abacuque. Você percebe a ausência dos assírios no livro de Abacuque. Sugere que Nínive, preste bem atenção neste detalhe, a ausência dos assírios no livro de Abacuque nos dá um entendimento que Nínive havia sido destruída no ano 609 a.C. Nínive, quem não tem, se você não sabe, mas para que você possa entender, Nínive era a capital da Síria, a Síria que levou a nação, ao reino do norte cativo. Pois bem, a terceira razão aqui é justamente o clamor aflito de Abacuque em relação à impiedade, à iniquidade que Judá estava praticando. Em que tempo, em que época, em que reinado, quem era o rei que estava sobre a nação de Judá quando Abacuque estava profetizando? Após a morte do rei Josias, que foi mais ou menos no final do reinado de Josias, é quando aí o profeta Abacuque, ele começa a profetizar. Percebe-se bem, vou colocar isso aqui que é muito importante, mais ou menos vou colocar aqui do lado, no ano 607 a.C., é a época em que possivelmente Abacuque começa a profetizar. No ano 609 a.C., é a morte do rei Josias. Então observe que havia uma transição entre o reinado de Josias e o próximo rei, que seria Jeoaquim. Pois bem, como a gente conhece um pouco a respeito da história de Josias, a reforma de Josias, que foi um rei que foi usado por Deus para trazer uma grande reforma dentro da nação de Judá. Depois você pode ler a história do livro que foi encontrado, o coração dele que foi rasgado diante de Deus, rasgou as suas vestes, mas na verdade o seu coração que estava se inclinando para Deus, e Deus ali abençoou o reinado do rei Josias. Deus abençoou diante de uma grande reforma religiosa que alcançou todo o reinado. Só que após a sua morte, o povo que estava inclinado, o povo que dentro do seu coração ainda, alguns estavam inclinados para a idolatria, para as velhas práticas, o coração da nação se volta novamente para todas aquelas velhas práticas, através do novo rei que assume o reino de Judá, que é chamado de rei Jeoaquim. Esse material aqui tem todas as referências bíblicas para você poder meditar com seus alunos. O rei Joaquim foi o último rei perverso, um rei que não andou nos caminhos do Senhor, andou nos caminhos da perversidade, nos caminhos da iniquidade, da idolatria. O rei Josias, o seu pai Amon e seu avô Manassés, e aqui nós entendemos que Josias tinha tudo para andar nos caminhos errados, andar nos caminhos do seu pai Amon, do seu avô Manassés, mas ele resolveu andar nos caminhos do Senhor. Então, o profeta Abacuque, ele vai profetizar no final do ano 609, quando morre o rei Josias, nesse momento de transitório do rei Josias para o rei Joaquim. Então, provavelmente, foi nessa época que Abacuque ele vai questionar Deus. Observe bem, você precisa pensar, você precisa neste momento prestar bastante atenção que o rei Josias ele trouxe uma reforma espiritual, uma reforma religiosa, levou o povo a adorar a Deus, mas no momento de transição o rei Joaquim levou o povo novamente a se inclinar para a idolatria. Então, é diante desse cenário aqui que dentro do coração do profeta Abacuque vai se levantar um clamor aflito, diante da angústia, diante do cenário que estava se formando dentro da nação de Judá. Tanto Abacuque, isso é muito importante que você entenda, tanto Abacuque como Naum, eles têm algo em comum. Observe bem que
eles vão, no caso, vão profetizar acerca da destruição de dois grandes impérios. Esses dois grandes impérios, que é a Síria e que é a Babilônia, que vai ser usada como instrumento de justiça, como chicote, para corrigir o povo de Deus. Observe que Naum, ele vai profetizar a respeito da queda da Síria. E Deus levanta o profeta Abacuque, um cenário de crise espiritual, de declínio moral, de injustiça social, para profetizar sobre a queda de Babilônia. O que nós precisamos entender, que tanto a Síria como a Babilônia, ambos foram usadas por Deus para um propósito de juízo, como instrumento de justiça, como chicote para corrigir, como instrumento nas mãos de Deus. Nós precisamos entender também a respeito, ainda nós estamos falando do profeta Abacuque. O profeta Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, foi contemporâneo de Sofonias, de Daniel e possivelmente do profeta Ezequiel. Então ele foi contemporâneo de todos estes homens, é o profeta pré-exílio, pré-cativeiro. Observe bem um outro detalhe que eu quero compartilhar com vocês, que 120 anos atrás, quando no ano 586, a Babilônia ela vai destruir Jerusalém, vai destruir o templo, mas 120 anos antes, no ano 722, o reino do norte foi destruído, foi levado cativo pela Síria. E Deus, durante esse período que abarcam 120 anos, sempre trouxe alerta através de todos os profetas, profeta Jeremias, profeta Isaías, profeta Ezequiel, os profetas menores, que são, não tem como a gente elencar aqui cada um que profetizou a respeito nas suas épocas, mas Deus usou os seus profetas a fim de que pudesse alertar também Judá, como alertou também o Reino do Norte. Mas isso não foi suficiente, irmãos. Esses 120 anos ficaram no esquecimento, sobre o povo de Judá, sobre o povo que estava no Reino do Sul, entraram no esquecimento. Então é diante desse cenário de oportunidade que Deus vai concedendo, que o povo entra de novo na crise, e Deus aí tem que agir usando Babilônia como instrumento de justiça para punir o seu povo. A pergunta é, o livro de Abacuque, que hoje ele faz parte aí da parte central da nossa lição, a qual aviva, ó Senhor, a tua obra. O livro, eu coloquei aqui, é uma oração ou uma profecia? O livro de Abacuque, ele é uma oração. Ele é oração. Por que ele é oração? Porque, como eu falei agora há pouco, tanto no capítulo 1º, no capítulo 2º e no capítulo 3º, você vai ver que a forma literária em que ele é conduzido é num formato de oração. Eu coloquei aqui interessante para que você compartilhe 2 terços do livro, é composto por um diálogo, por questionamento, por uma conversa entre o profeta Abacuque e Deus. E o outro terço corresponde ao cântico de Abacuque para o Senhor. Ele está no capítulo 3, ele está em forma de cântico, que também não deixa de ser uma oração. Eu quero compartilhar com vocês algo muito importante. Eu coloquei aqui, você pode até tirar um print no seu aparelho de celular, o esboço para que você possa estudar, preparar a sua aula, o esboço do livro de Abacuque. Eu dividi ele em partes aqui para que você possa ter um entendimento a respeito do livro. Primeiro, eu dividi a parte de número 1, que é o versículo de número 1, sobre o título do livro. A parte 2 fala sobre a primeira queixa de Abacuque, que vai estar do capítulo 1, do versículo 2 ao versículo de número 4. A parte 3, nós temos a resposta dessa primeira queixa do Senhor, que vai do capítulo 1, do versículo 5 ao versículo de número 11. A parte número 4, nós vamos ter agora a segunda queixa de Abacuque,
capítulo 1 do versículo, capítulo 1 do versículo 12 até o capítulo 2 do versículo de número 1, concluindo essa primeira parte. E aí nós temos a resposta do segundo questionamento, do capítulo 2, versículo 2 até o versículo de número 20, e nós temos esse capítulo 2, versículo 2 ao 20, ele está dividido em duas partes. Primeiro, a primeira parte a instrução para o viver, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 5, e canções de zombaria, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo de número 20, fechando aí o capítulo de número 2 de Abacuque, correspondente à oração. Sexto, a oração de Abacuque, que é a parte 3, o capítulo de número 3 aqui. A parte A também divide A, B, C e D. A parte A corresponde ao título, capítulo 3, versículo 1. Aí nós temos um momento aqui de adoração e petição do profeta, capítulo 3, versículo 2. Tudo isso está na lição. Daqui a pouco a gente vai destrinchar aqui cada ponto. A parte C, nós temos o registro da vinda de Deus, uma manifestação teofônica ou teofania, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo de número 15. A parte D, ainda do capítulo 3, resposta de confiança e alegria do profeta. Ele se alegra no final de tudo, que está no capítulo 3, versículo 16 até o versículo 19. Sendo assim, você tem aqui o esboço desses 3 capítulos. É muito importante que você venha estudar dessa forma, de forma sistemática, para que você possa entender, compreender cada abordagem, cada fala a respeito do questionamento e da resposta de Deus. Qual é a proposta desse livro através desse esboço? E deixe que o Espírito Santo de Deus ele venha conduzir a sua aula. Uma coisa importante que eu quero compartilhar com vocês, vocês veem que o profeta ele está preocupado com algumas particularidades do povo, do povo da sociedade, melhor dizendo. Por exemplo, injustiça social, violência e outros tipos de pecados que o povo estava praticando, que o povo de Deus estava praticando. Por que você vê essa preocupação do profeta de Deus? Porque o profeta no Antigo Testamento, é muito importante que o professor de escola bíblica dominical, o profeta ele tinha algumas funções no Antigo Testamento, principalmente no reino de Israel. Primeira função, eu quero compartilhar pelo menos 3 funções importantes que o profeta ele tinha no Antigo Testamento. Primeiro, que ele tinha que analisar a forma do mal na sociedade, por isso que há esta preocupação. Era uma das funções do profeta, ele se preocupar com aquele mal que estava trazendo desequilíbrio na sociedade, através da injustiça, da exploração que estava acontecendo. Segundo, ele tinha a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus para o presente, para aquele momento e também para o futuro da nação. Vocês vão ver sempre nessa perspectiva, o profeta sempre proclamando a palavra de Deus, né, de forma presente, de forma que ele venha trazer a realidade em que o povo se encontrava e também trazendo uma perspectiva futura de forma profética. Outra função, que faz parte de uma dessas funções, interceder pelo povo de Deus. Então, ele tinha essas 3 funções no Antigo Testamento. É muito importante que você entenda dentro aí da proposta, da lição, daquilo que o profeta Abacuque ele estava trazendo para o seu povo diante da realidade espiritual, do declínio espiritual em que a nação se encontrava. Pois bem, o primeiro ponto da nossa lição aí, o primeiro ponto, ele vai falar, primeira parte vai falar sobre o clamor pelo avivamento. Eu dei essa introdução para que o professor ele tenha pelo menos uma compreensão a respeito do livro do profeta Abacuque, e hoje a lição ela está baseada no livro do profeta Abacuque e também se aplicando à vida da igreja, na perspectiva do avivamento. Quando a gente fala a respeito
dessa palavra aqui, que eu coloquei em vermelho, aviva, eu coloquei aqui, aviva, e ela aparece em Abacuque, ela vai aparecer aí no Abacuque, capítulo 3, quando o profeta, a partir do versículo de número 2, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Essa palavra, ela é um verbo chamado, eu coloquei aqui no hebraico, aqui na parte de cima, essa palavra está no hebraico na parte de cima. Essa palavra significa, ela tem o significado de raiar. No hebraico ela é raiar. Essa palavra significa manter vivo, conservar. Eu coloquei aqui, ó, manter vivo, conservar, guardar e restaurar. Observe que quando o profeta está falando aviva, porque a palavra avivamento, ela não vai aparecer na Bíblia. Você não vai encontrar lá a palavra avivamento. Mas você vai encontrar essa palavra aviva, que ela nos dá um entendimento, um conceito de se resguardar, de se tornar vivo, de se conservar diante de um cenário de crise, de declínio, de apagão espiritual. Então, quando o profeta está usando essa palavra viva, é como se ele estivesse dizendo que, diante dessa crise espiritual que está sendo tomada dentro de Judá, que nós possamos se manter conservados, que nós possamos se manter vivos. Então ele pede a Deus que traga esse despertamento, mesmo diante da crise espiritual, que ele mantenha o seu povo vivo, que ele mantenha o seu povo conservado na presença dele. O primeiro ponto que vai falar sobre o clamor, o subtópico de número 1, que está aqui, a intercessão angustiada do profeta, nós vamos falar sobre o subtópico de número 1. O pastor Elinaldo Renovato, ele diz assim, ó, nesse subtópico de número 1. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Então você observa bastante atenção na primeira queixa, que está registrada em Abacuque capítulo 1, versículo de número 4. O Abacuque vai fazer o primeiro questionamento, a primeira queixa para Deus. Essa queixa que ele vai fazer para o próprio Deus, através da sua oração, ele vai se queixar da violência, ele vai se queixar das injustiças da sociedade na qual vivia, e ele fala: até quando, Senhor? Porque ele acha que Deus naquele momento tinha que agir conforme a vontade e o pensamento dele. Resgatar aquele povo da idolatria, resgatar aquele povo da injustiça social, da violência, daquilo que estava acontecendo dentro de Israel, que era uma das funções do profeta. Só que Deus, ele responde à oração do profeta. Ele vai responder a partir do capítulo 1, do versículo 5 ao versículo de número 11, do capítulo 1 de Abacuque. Deus vai responder para o profeta, falou: olha, Abacuque, eu vou agir, eu vou fazer algo sim, eu vou fazer algo incrível. Só que esse algo incrível vai contra o teu pensamento, melhor dizendo. Por quê? Porque eu vou usar os caldeus, eu vou usar os babilônicos para que possa corrigir o meu povo. Estou fazendo dessa forma, dessa maneira, verbalizando, para que você possa entender. O primeiro questionamento, ele vai questionar Deus da realidade espiritual da nação. Primeiro questionamento. Deus vai responder. Deus vai falar: olha, eu vou fazer algo incrível. Que algo incrível é esse? Deus estava falando: eu vou corrigir o meu povo. E essa correção vai ser com vara, com chicote. Vai ser que eu vou enviar, vou levantar, vou suscitar os babilônicos para que venham contra o meu povo, para que venham destruir a cidade, destruir o templo. Então Deus estava falando dessa forma. Observe bem que Abacuque, ele vai questionar Deus pela segunda vez, né? Essa intercessão que ele faz angustiada do profeta, que está aí no versículo de número 2, versículo 3 e versículo 4, e parece até um pouco com a nossa realidade em que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e nós devemos seguir o exemplo do profeta Abacuque.
O versículo de número 4, o profeta Abacuque diz assim, porque por esta causa a lei se afrouxa. A gente tem visto a lei se afrouxar. E o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, tá vendo? A injustiça social. E o juízo se manifesta torcido. Parece muito, irmãos, a época e o momento, as inversões de valores que nós estamos vivendo nos nossos dias. Então, essa intercessão angustiada, parece que o entendimento que parece que Deus estava sendo indiferente, que é o subtópico de número 2, a aparente diferença de Deus. E o pastor Linaldo Renovato diz assim: não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Não há. Na verdade, por causa de sua misericórdia, Deus ele é misericordioso, a misericórdia de Deus ela não tem fim, e longanimidade para com os transgressores. Ele não age com juízo agora, só que no momento certo, no tempo certo, daqui a pouco a gente fala a respeito disso, Deus há de agir. E aí na segunda pergunta de Abacuque, que está registrada aí, no capítulo 1, versículo 12 ao versículo 17, Deus vai dar a resposta a ele, que vai enviar os babilônicos. Ele fala, mas como é que pode, nesse segundo questionamento, um Deus santo vai usar um instrumento iníquo como os babilônicos? Porque ele já conhecia a fama dos babilônicos. Você pode estudar um pouco a respeito de como os babilônicos agiam, a fim de cumprir os seus juízos. Você percebe que uma das artimanhas aí dos babilônicos, que está aí no versículo de número 10 do capítulo 1, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria, e eles rirão de todas as fortalezas. As cidades fortificadas, fortalecidas, eles zombavam, porque eles tinham uma tática de guerra em que eles amontoavam terra a fim de que alcançasse as muralhas mais altas, inclusive a de Jerusalém, e eles destruíam, sitiavam através dessa tática de guerra. Ou seja, Deus usa os babilônios de forma tão ardilosa, de forma tão terrível, que ele zombava de todas as fortalezas, eles derrubavam as maiores fortalezas que existiam nas cidades. Ou seja, era um povo que foi usado por Deus como instrumento de justiça, não só para as nações, não só para executar juízo sobre a Síria, sobre Nínive, mas também para executar juízo sobre o povo de Deus. E ele questiona como é que pode um Deus santo, sendo santo, usar um instrumento iníquo a fim de que cumprisse seu juízo. Aí Deus também não deixa ele sem resposta. Deus vai responder. Deus fala da seguinte forma, que castigaria os caldeus também. Então você vê que a justiça de Deus é uma justiça reta. É uma justiça em que ele usa os caldeus como instrumento de justiça, mas também ele vai punir diante da severidade, diante da maldade, diante da corrupção que aquele império exerceu durante a sua trajetória. E Deus diz assim que castigaria, seriam julgados, mas enquanto isso, Abacuque deveria esperar. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Deus fala, espere. O tempo de Deus ele é perfeito. A justiça de Deus é reta, é perfeita. Então Abacuque deveria esperar e deixar que Deus desenvolvesse a sua programação, deixar que Deus desenvolvesse a sua agenda, e Abacuque deveria entender algo extraordinário que cada um de nós deveremos entender. O tempo em que nós estamos vivendo esse apagão espiritual, esse declínio moral na política, na sociedade, dessas injustiças que têm acontecido, que às vezes a gente fica tentando até achar uma resposta, achando que Deus não está vendo as injustiças que têm acontecido na política, no judiciário, em todas as camadas da sociedade. Mas devemos entender uma coisa, independente da situação e da circunstância, o justo, ele viverá pela fé. Deus estava falando para Abacuque, aguarde eu desenvolver a minha agenda,
aguarde para que eu possa desenvolver a minha programação. E entenda uma coisa, Abacuque: o justo viverá pela fé. Eu quero compartilhar com vocês algo aqui importante a respeito do profeta Abacuque diante de um cenário de crise, diante de um apagão espiritual que nós estamos vivendo. Por isso que há uma grande necessidade de Deus avivar a obra dele. Esse apagão, essa frieza espiritual que tem alcançado muitas pessoas, muitas igrejas. E eu escrevi algo aqui muito importante para compartilhar com vocês, que eu peguei de um livro. Está escrito assim: o profeta deveria esperar independentemente do tempo, porque no momento certo a visão seria cumprida, ou seja, o tempo proposto por Deus, o juízo também viria sobre Babilônia. A nação ímpia fracassaria. Abacuque 2, versículo de número 4. Deus estava falando que aquela nação que foi usada como instrumento de justiça, ela ia fracassar. Seu sucesso seria apenas como um inchaço, uma deformação. O justo, segundo a revelação de Deus a Abacuque, não deveria guiar-se pelas causas aparentes, pelaquilo que ele estava vendo. É isso que nós devemos seguir, esse conceito, não seguir pela aparência, mas andar pela fé, pelas causas aparentes desse mundo, mas deveria viver pela fé, cultivando e fortalecendo suas convicções interiores. Para o profeta, no fim, aquele que foi fiel sempre emergiria vitorioso, porque Deus é justo. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. O subtópico de número 3 fala sobre a resposta pronta de Deus. Deus, ele dá a devida resposta para o profeta. Ele fala: olha, eu vou punir essa nação, ela será punida. E no versículo 3 do capítulo 2, Deus, ele fala assim para Abacuque: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Esse tempo determinado é o tempo de Deus, que é essa palavra aqui, ó, no hebraico, moed, que aqui, essa palavra no hebraico eu coloquei moed, que é o tempo, que é um tempo determinado por Deus, é o tempo de Deus, que é determinado por Deus e não pelo homem. Então o homem não pode olhar para a aparência, mas ele tem que viver pela fé, confiando que no tempo certo, moed, Deus vai agir. Ele diz assim, ó: eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele. Ou seja, o soberbo em si mesmo, o soberbo, ele confia em si mesmo, mas o justo, olha que interessante isso aqui no versículo 4, capítulo 2. O soberbo confia em si mesmo, mas o justo não, o justo é diferente. Ele vive pela fé. Então Deus, ele dá a resposta pronta, né? A resposta pronta que vem da parte de Deus. Como Deus ia conduzir a história, só cabia tão somente ele aguardar, esperar para que Deus pudesse executar sua agenda e ele viver pela fé. Deus executa a sentença contra os babilônicos, usando os 5 ais que eu costumo falar, os 5 ais que está registrado aí no capítulo 2, a partir do versículo de número 6, você vai ver o ai da extorsão, né? O ai da extorsão, no versículo 2, o ai da cobiça, da inveja. No versículo de número 12, nós temos o ai aí do sangue, né, que foi daquele que edifica a cidade com sangue, aquele trapaceiro, né, o trapaceiro, o ai do trapaceiro. Aí nós temos no versículo 15, o ai da vergonha do irmão e da humilhação, que era uma das estratégias que os babilônicos usavam, era embebedar os seus adversários. Eles tinham essa tática de... por isso que eu falei, estude um pouco a respeito dos babilônicos, como eles agiam. Eles embebedavam os seus adversários, retiravam a sua roupa e deixavam nu, despidos. E Deus também ia trazer um ai sobre ele nessa perspectiva. Versículo 15, ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adicionais a bebida a teu furor e embebedas para ver a sua nudez, que está aí no versículo de número 15. O outro ai que eu quero compartilhar está lá no versículo 19, que é o 5º ai que Deus vai enviar. Ai daqueles que diz ao pau, acorda, falando a respeito da idolatria. Então Deus
Deus estava dizendo que ia enviar de forma punitiva 5 ais sobre os babilônicos. O que mais importante neste momento para Abacuque é que ele entendesse que Deus precisava cumprir a agenda dele, mas que ele precisava confiar no tempo em que Deus ia executar isso, e nesse tempo ele tinha que viver pela fé. Louvado, confiar em Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. A terceira parte da nossa lição vai falar sobre o avivamento pela palavra. O subtópico de número 1 fala assim: ouvir a palavra de Deus. Interessante quando ele fala ouvir a palavra de Deus, é que quando Deus está falando a respeito de todos esses ais aqui, são 5 que Deus vai trazer sobre a nação rebelde. No versículo de número 20, a palavra de Deus fala assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Diante de todos os juízos que ele estava derramando sobre aquela nação, ele continua no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, Deus continua no seu trono. Deus continua no controle de todas as coisas. Diante de todo esse cenário aqui, no versículo de número 14 do capítulo 2, ele nos traz aqui uma revelação gloriosa, uma promessa messiânica, quando ele diz assim: porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Então ele diz assim: ouvir a palavra de Deus. O subtópico de número 1 da nossa lição, ele diz assim, na parte 2, subtópico 1, o pastor Elinaldo Renovato, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto da sua oração. Ele ora no capítulo 1, ele ora no capítulo de número 2, mas lá no capítulo 3, em forma de louvor e de cântico, Abacuque fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Eu preciso guardar a tua palavra, como o salmista Davi, no Salmo 119, quando diversas vezes o salmista usava a palavra de Deus para tomar decisão, usava a palavra de Deus como consolo, usava a palavra de Deus como refrigério da sua alma, usava a palavra de Deus para guardar no coração, para não pecar. Da mesma forma, o profeta, ele ouviu a palavra de Deus, a resposta de Deus, como objeto da sua oração e guardou no seu coração. A partir do momento que ele ouve a palavra de Deus, ele passa a temer, que é o subtópico de número 2, da segunda parte, temer a Deus. E o pastor Elinaldo Renovato, quando fala de temer aqui, ele diz assim: é preciso ouvir a voz de Deus e temê-lo. Não pode, isso aqui é muito interessante, não pode ter avivamento sem temor. Não pode ter avivamento sem temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor e permanece para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. A expressão remeter a reverência a Deus em todas as esferas da vida. Temer não é ter medo. Temer significa ter reverência a Deus em todas as esferas da vida. Um sentimento de profundo respeito diante o Criador. É o que está faltando, irmãos, hoje. Em muitas igrejas, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, querem ouvir mais um evangelho que venha, como eu sempre falo, que venha satisfazer a sua vontade. Mas quando você ouve a palavra de Deus, uma exposição bíblica, essa exposição bíblica, Deus pode despertar o teu coração para um verdadeiro avivamento. Essa exposição bíblica vai te fazer temer a Deus, vai te fazer ter reverência pela casa, pela obra de Deus. Ela vai criar dentro de você um temor, e através desse temor, Deus pode conduzir a sua vida a um avivamento. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. O subtópico de número 3 fala clamor pelo avivamento. O pastor Elinaldo Renovato, ele deixa aqui muito bem claro
Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor. Primeiro ele ouviu, preste bem atenção. Primeiro ele ouviu a palavra, depois ele temeu, porque ouviu esta palavra, pelo fato de ele ouvir, ele guardou, ele temeu, e ele falou: agora eu preciso clamar a Deus pelo avivamento. Eu preciso clamar a Deus, andar pela fé, confiar que no tempo certo Deus vai trazer a devida resposta, que Deus vai agir com justiça no tempo certo. Mas agora eu preciso ouvir, diante da resposta que Deus me deu, dos dois questionamentos, temer a Deus e clamar por um avivamento. E o profeta faz 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do povo. Aí ele clama, ele falou, é inevitável que a destruição venha. Deus já vai mandar, os caldeus já estão batendo na porta. Os caldeus já estão batendo na porta para executar a agenda de Deus. É inevitável a destruição. Diante desse cenário de crise espiritual, de injustiça social, de violência, ele falou, eu tenho 3 alternativas aqui, eu vou fazer 3 pedidos a Deus. O primeiro pedido, ele pede para Deus que aviva a sua obra. Na palavra hebraica, hayá, mantenha o seu povo vivo, mantenha o seu povo conservado. Segundo, pediu para que Deus fizesse conhecida a sua obra no decorrer dos anos, que ela não ficasse esquecida. Terceiro, e pediu para que Deus se lembrasse da misericórdia na sua ira. Quando o Senhor derramar a sua ira, quando o Senhor enviar os caldeus sobre a nação de Judá, lembra da tua misericórdia, nos guarda. Olha que interessante aqui esse primeiro ponto em que ele fala, que ele pede a Deus pelo avivamento para a sua obra. Irmãos, o que nós precisamos fazer é seguir o exemplo de Abacuque. Em vez de cruzarmos os braços, em vez de colocarmos a responsabilidade na liderança, nos pastores, possamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte é fazer o que Abacuque fez. É orar, é buscar a Deus, é pedir para que Deus venha manter o seu povo conservado, avivar no sentido de manter vivo, de manter conservado. Senhor, nos mantém conservado diante de um apagão espiritual, diante de um declínio espiritual. Me mantenha conservado, avivado, para que eu possa, Pai, estar animado na tua presença para pedir a Deus um clamor, que ele venha, através do clamor, que ele venha enviar um verdadeiro avivamento no meio do seu povo, no meio da sua igreja. É isso que nós devemos fazer, orar, orar sem cessar. Assim como o profeta Abacuque, ele orou durante os 3 capítulos que vai registrar a história, o ministério do profeta. Devemos seguir esse exemplo. Orar para que Deus venha enviar, manter a sua obra avivada. Orar para que a sua obra continue sendo conhecida. E orar para que Deus venha se lembrar de cada um de nós, assim que ele venha tratar, derramando a sua ira e agir conosco através da sua misericórdia. Louvado é o nome de Jesus. Terceiro e último ponto da nossa lição. Vai falar sobre avivamento, questão de vida ou morte. Questão de vida ou morte. Eu usei uma frase durante quase todo o tempo em que eu estive ministrando aqui essas aulas. Eu falei, o avivamento é mais do que uma necessidade. É uma questão de urgência, de sobrevivência da igreja do Senhor Jesus. O avivamento para nós é mais do que uma necessidade. É uma questão de urgência. É uma questão de sobrevivência da igreja de Cristo aqui na terra. Clamemos a Deus por um avivamento. Porque fala questão de vida ou morte. Fala no sentido espiritual, de morrer espiritualmente, né? Morte fala de morte espiritual, mas a vida fala de manter a chama do Espírito Santo, o fervor, o fogo do Espírito Santo em nossos corações acesos. O cristão, ele precisa ter luz na mente. Nós precisamos ter luz na mente. Não podemos esquecer disso. Mas no nosso coração, o fogo do Espírito, ele tem que continuar ininterruptamente queimando de dia e de noite o fogo do Espírito.
O clamor pela misericórdia de Deus, que é o subtópico de número 1 da nossa lição, fala o clamor pela misericórdia de Deus. Ele diz assim, o pastor Elinaldo Renovato: além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso, ele suplicou na ira: lembra-te de nós. Foi o que eu falei agora há pouco. Na ira, Senhor, lembra da tua igreja. Lembra do teu povo quando vim tratar o mundo. Lembra da tua igreja que continua aqui pregando o evangelho. A tua igreja continua aqui clamando e orando. Subtópico de número 2 fala da seguinte forma: Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus... O pastor Elinaldo Renovato, ele diz: o profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso, mas aqueles que, mesmo que estão no estado de pecado, se arrependem, abandonando a prática, abandonando o pecado, abandonando aquilo que desagrada a Deus, eles alcançam não só a misericórdia, mas o perdão de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele vai usar aqui o próprio exemplo de Davi, que está registrado em 1 de Crônicas, capítulo 21, e versículo de número 13. E eu quero pegar Lamentações 3, versículo 22, que eu gosto muito desse versículo. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Louvado é o nome de Jesus. Subtópico de número 3, nós estamos caminhando para o final. O pastor Elinaldo Renovado, ele encerra dizendo: clamemos a Deus, subtópico de número 3. E ele diz aqui algo muito importante, o pastor Elinaldo Renovato, ele diz: podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Irmãos, isso aqui nós temos visto em algumas nações, inclusive no nosso Brasil. A institucionalização do aborto, do falso casamento gay, da ideologia de gênero, e ainda há igrejas que se dizem cristãs que aprovam essas abominações, a pretexto de serem igrejas inclusivas. Sabe o que é isso? É uma tática de Satanás, a fim de enganar o seu povo, principalmente, se possível, até os escolhidos. Que nós possamos, de forma aviva, usando essa palavra no hebraico, aviva, se manter conservado, se manter vivo desse mundo que está apodrecendo, a cada vez mais está entrando no estado de declínio moral e espiritual. E a Igreja de Cristo, como sal da terra, ela precisa se manter conservada, ela precisa de forma urgente, como uma questão de sobrevivência, buscar um avivamento da parte de Deus. A igreja precisa buscar de forma urgente, de forma, vamos dizer assim, no sentido de sobrevivência espiritual, melhor dizendo. Buscar um avivamento para que ela possa se manter viva, para que ela cumpra a sua missão aqui na terra. A terceira e última parte do livro de Abacuque, o profeta vai concluir o livro. E quando ele está concluindo o livro, em forma de louvor e de cântico, Abacuque manifestou sua total rendição a Deus, de louvor a Deus. Eu percebo aqui no final do capítulo 3, o Abacuque, a gente percebe no capítulo 1, diante dos dois questionamentos que ele vai fazer a Deus, ele um pouco preocupado, ele um pouco apreensivo diante do declínio espiritual da nação de Judá, mas lá no capítulo 3, você percebe que ele ouviu a palavra de Deus, ele temeu,
e ele clamou pelo avivamento, e você percebe ele avivado. Porque o avivamento, ele vem no momento de escuridão, no momento de apagão espiritual. Deus começa a despertar homens e mulheres, para que possa, através destas pessoas, como instrumento na casa dele, trazer um verdadeiro avivamento. E Abacuque, ele já de forma avivada, no capítulo 3, ele manifesta sua total rendição de louvor a Deus, mesmo que isso significasse um cenário de tragédia. Quando ele vai declarar um aforismo de louvor a Deus, mais conhecido do livro: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja vacas, todavia, louvado seja Deus, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. E aqui nós encerramos, meus irmãos, esta última lição do primeiro trimestre de 2023. Eu quero ler somente a conclusão da lição, para que possamos encerrar. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. Por que um avivamento genuíno? Porque existem muitos avivamentos que têm acontecido hoje que não são genuínos. São movimentos que começam já fracos porque são falsos. Eles são movimentos que levam as pessoas apenas ao emocionalismo. E quando chega no outro dia ou na segunda-feira, passa o final de semana, as pessoas estão vazias. As pessoas estão no estado de letargia, não têm sede de Deus. Então nós precisamos fazer como Abacuque, buscar um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral no mundo está semelhantemente, ou até mesmo pior, que nos tempos do profeta Abacuque. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé, em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente nesses últimos dias. É momento da igreja colocar a boca no pó e orar a Deus, como fez o profeta Abacuque, e pedir: Deus, aviva, ó Senhor, a tua obra. Mantém os teus filhos e as teus filhas avivadas, vivas, conservadas, ó Senhor, aviva a tua obra. Eu encerro aqui esta última lição do primeiro trimestre de 2023 e eu quero orar com você. Eu quero orar pela Igreja do Senhor Jesus no Brasil e no mundo, e orar pela vida de cada irmão e de cada irmã, e pedir a Deus que venha despertar cada um de nós para buscarmos ao Senhor através da oração, e que Deus venha mandar um avivamento genuíno através da sua palavra, uma pregação bíblica que venha nos conduzir a voltarmos para Deus, aos princípios bíblicos da nossa fé, a uma vida de arrependimento, a uma vida de humilhação e de busca diante do nosso Deus. Vamos orar? Quero orar com cada um de vocês. Ore comigo neste momento, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, queremos te agradecer, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de ministrar essas 13 lições a respeito, Senhor, da temática do avivamento. Pai, o avivamento para a tua igreja é uma questão de sobrevivência. Pai, desperta o teu povo, desperta cada um dos teus filhos neste momento, que estão assistindo esta aula de escola bíblica dominical, esta última aula, a qual nós estudamos sobre a vida do profeta Abacuque. Que o Senhor deixou o modelo através da vida dele, uma vida de oração, uma vida avivada diante da crise do declínio espiritual de Judá. Ele se manteve vivo, se manteve conservado e avivado. Independente da circunstância, independente da situação em que ele estava vivendo, em que a nação estava vivendo naquele momento, dos juízos, ele clamou por misericórdia.
Nós clamamos neste momento por misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha nos despertar. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Querido professor, quero desejar para você uma excelente aula. Na próxima semana vamos estar gravando aí a primeira lição do segundo trimestre de 2023. Até a próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe a sua vida.